Alguns versículos do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida, com os meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver, a Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és o meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria. A minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Amém? Vamos louvar juntos o nosso maravilhoso Deus. Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizente, e a uma voz oferecer-te Teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Diga isso para Ele. Hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando Seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. No início, mais uma vez. Vem e sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te Seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando Seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste
seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Que segurança só de Jesus eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Com alegria, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, Senhor.
Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, dos desejos Quero encher do Senhor te adorar. mas que forma e poder. Quero te conhecer, Senhor. Jesus, Incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, Incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável Amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor.
Querido Deus e Pai, nós te adoramos com todo o nosso coração. O teu amor é incrível, Deus, nos resgata, nos aproxima de novo para perto de ti, Pai. E é onde sempre queremos estar, na tua presença. Obrigado porque tu és a nossa segurança. Em ti podemos confiar, em ti podemos nos alegrar, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de te adorar, de cantar louvores a ti, Senhor. Tu és digno, receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Haverá o tempo de ofertas agora? Também é uma alegria podemos ofertar ao Senhor. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, não se constranja. Este é o momento nosso, da nossa igreja. Mas se você quiser participar, fique bem à vontade também. Orar a Deus agradecendo a oportunidade de poder adorá-lo com as nossas ofertas, nossos dízimos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que é a gente poder se colocar diante de Ti para entoar cânticos, o privilégio que a gente ouvir a Sua voz, o privilégio que a gente te adorar também por meio da nossa generosidade, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, e a gente pede que o Senhor nos dê toda a sabedoria, toda a honestidade no emprego de cada recurso que é colocado aqui, Senhor. Que seja usado para a glória do Seu nome, para o avanço do Seu reino. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Muito bom a gente poder mais uma vez se reunir para louvar o nome de Deus. E eu queria saudar aquelas pessoas em especial que nos visitam pela primeira vez. A gente queria poder presentear aqueles que nos visitam. E para que isso possa ser possível, eu preciso enxergar você onde você está. Se você nos visita, por favor, se coloque em pé, só para a gente poder te entregar um presentinho. A gente não vai perguntar nada, não vai constranger. Temos alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não? Todos da casa? Então, muito bem, que Deus fale ao nosso coração, que seja uma manhã abençoada a todos. Queridos, temos alguns avisos. Mas antes dos avisos, a gente tem um momento missionário com Sérgio e Márcia, são nossos parceiros há muito tempo já, vai ser passado um vídeo. Vivi, se tiver pronto o vídeo, pode soltar para a gente ver um pouquinho de como tem sido o ministério deles e poder orar por eles. Reviravolta. Eu creio que essa é a palavra que descreve bem o momento que nós estamos vivendo agora. Parece que está tudo dando errado, mas Deus intervém e dá um desfecho surpreendente. Uma coisa, a palavra de Deus sempre deixou muito claro para nós. Jesus é Senhor. E Ele tem toda a autoridade para nos usar onde e como Ele quiser. Em João 13:13, nos diz: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão eu sou. Nesses últimos 40 anos caminhando com Cristo, nós temos vivido essa verdade de forma muito intensa.
Nos últimos tempos, vivemos dias duros e difíceis, mas temos crescido em submissão a este Senhor. Não é um processo confortável humanamente falando, mas é maravilhoso ver como Deus trabalha de forma profunda em corações pecadores e falhos como os nossos. Esta semana, uma nova reviravolta aconteceu e tivemos que tomar decisões importantes. Buscamos conselhos da família, buscamos, claro, em primeiro lugar, conselho de Deus, conselho dos nossos líderes da missão, os médicos, e entendemos que o melhor lugar para servirmos neste momento é no Instituto Missionário Palavra da Vida Norte, como representantes da MEVA. Nesta função, vamos estar envolvidos com jovens aqui do seminário, que eles possam decidir sobre missões transculturais, de preferência no campo indígena. Também continuamos responsáveis pelos estágios, dos jovens seminaristas que fazem o estágio lá junto à MEVA, e ajudando, colaborando com o Micali na produção de materiais que serão dados nas comunidades. Esse desfecho inesperado para nós já estava planejado no coração do Senhor, e isso que nos empolga. Nosso desejo e oração é que o Senhor continue fazendo mudanças em nossos corações. Continue orando por nós e sinta a liberdade de compartilhar os seus pedidos de oração. Vai ser um prazer orar por você. Irmãos, eu quero deixar um breve testemunho para vocês sobre a importância que a Ina tem exercido sobre a nossa vida missionária, né? Vocês já nos acompanham há muito tempo. Mas esse ano em especial, quando chegou a caixa de Natal para a gente, né? Com todos aqueles presentes que a gente espera ansiosamente, porque é tão gostoso. Mas nesse ano, nós estávamos morando emprestado numa casa de alunos que estavam de estágio. E aí eu não tinha nenhum enfeitinho de Natal, né? E na caixa da Ina chegaram uns enfeitinhos pequenininhos e bem delicados. E foi o nosso enfeite de Natal desse ano. Como foi precioso! Eu não sei se vocês conseguem mensurar isso, mas foi muito importante para nós. E outra coisa é o nosso grupo que nos adotou como missionários, né? Eles têm orado por nós. E nos acompanhado, eles se interessam por saber como estamos e eles têm sido uma ponte entre nós e a Ina. Muito obrigada para o nosso grupo que tem adotado a gente em oração. Que legal, que legal. Vamos orar então pelo Sergião e pela Márcia, e daí só para dar um pouquinho de contexto, Sergião mais uma vez fez uma cirurgia na coluna, eles são missionários entre os indígenas na MEVA, e daí esse novo momento de saúde impossibilita eles de estarem no campo lá em Roraima, entre os indígenas, e daí por isso essa nova decisão de trabalharem no Palavra da Vida, que é por acaso onde a Fernanda e eu estudamos, mas sabemos que Deus está controlando tudo isso, Deus está dirigindo eles, e queremos então orar por esses nossos irmãos queridos. Vamos orar pela vida do Sergião e da Márcia? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do Sergião e da Márcia, obrigado porque, em especial, mesmo em meio a um momento difícil, o Senhor tem cuidado da saúde do Sergião e tem direcionado eles a como serem úteis e poderem te servir no teu reino ainda nesse momento novo e diferente, Senhor. Usa eles poderosamente lá no Palavra da Vida para despertar o coração dos jovens que lá estudam, para que possam estar dedicando suas vidas para o avanço do seu reino. Jesus, cuida deles, cuida da saúde deles, do coração deles nesse período e que eles possam viver para a sua glória. Pai, a gente pede isso no seu santo nome. Amém. Amém. Então agora temos alguns avisos sobre a nossa vida de igreja. Primeiro aviso é mais um lembrete sobre o curso de batismo. Se você aceitou a Jesus, não se batizou ainda, por favor, entre em contato com a secretaria da igreja para entender como funciona o curso de batismo, momento de se preparar para talvez tomar esse passo de obediência, tá bom? Nós temos também, agora a partir de 5 de fevereiro, que é amanhã,
primeiro ensaio do coral. Se você quiser conversar com a Tina, mandar mensagem para a secretaria da igreja amanhã à tarde para tirar suas dúvidas com relação a isso, por favor, entre em contato se tem interesse em participar do coral. Primeira programação que eles têm em vista aí é a programação de Páscoa. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E agora eu tenho um aviso mais específico para os jovens e adolescentes, que é do Corrida da Vida. Temos falado sobre o tema um pouquinho aí, sombras na escuridão. E a nossa ideia nesse congresso é lembrar um pouquinho da história bíblica no Antigo Testamento. Acho que é o que, quando a gente olha para a palavra de Deus, o Antigo Testamento vai mostrar a escuridão do pecado tomando conta do mundo e como a intervenção de Deus vai sendo esse pequeno raio de luz para mostrar que existe salvação. E o que o Novo Testamento vai falar é que todos esses sinais que Deus vai dando no Antigo Testamento, então pensa em Noé como aquele grande exemplo de um redentor, cada um dos juízes que foi escolhido, os grandes reis, a própria lei no Antigo Testamento são essas sombras que apontavam para Jesus. E a gente quer então passar pelo Antigo Testamento para que a nossa juventude possa conhecer Jesus apresentado no Antigo Testamento. Acho que vai ser um momento muito especial e queremos então que todos os jovens e adolescentes estejam presentes. Se você não se inscreveu, seu filho, seu neto não se inscreveu ainda, por favor, conversa com eles. Se tem alguma coisa que está impedindo isso, por favor, vem conversar comigo no final do culto. A gente quer fazer o possível para que o máximo de pessoas possível possam estar junto com a gente nesse congresso. E daí eu tenho 2 avisos especiais para os pais de adolescentes. A gente vai ter 2 momentos diferentes ali no congresso. Na segunda-feira, a gente vai ter uma saída com os nossos jovens e adolescentes, já tem transporte providenciado. A saída é aqui em Curitiba mesmo, um condomínio de um dos membros aqui dos jovens, tem quadro de futebol, tem churrasqueira, a gente vai ter um tempo bem gostoso com eles lá. Não precisa se preocupar que você deixe o seu filho aqui na igreja, busque ele na igreja depois, mas só para você saber que seu filho vai dar uma passeada por aí aqui na segunda-feira, tá bom? E além disso, para aqueles que permitirem, que assim desejarem, vamos fazer um acampadentro de terça para quarta-feira. Então a gente vai dormir aqui na igreja de terça para quarta, responsabilidade por trazer roupa de cama, colchão, quem não quiser dormir no chão direto é por sua conta e risco, mas vamos ter esse momento, então os pais vão estar cientes, vai ter tudo, vão estar cuidando, vão ser responsáveis para cuidar dos adolescentes também. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, por favor, vem conversar comigo, tá bom? No mais, temos agora algumas informações aqui, tempo da gente estar se lembrando de alguns membros queridos da nossa igreja. Ontem foi casamento do Caio Romani e da Jennifer Boeing. Então se casaram, não recebemos nenhuma foto, infelizmente, mas quando você os vir de volta, pode abraçá-los, pode se alegrar com eles, por essa nova família que tá começando, tá bom? Muito felizes pelo Caio e pela Jenny. E agora pela manhã, não sei se vocês têm acesso ao WhatsApp da Ina, mas essa semana fomos surpreendidos. Você conhece talvez o Luiz e a Bianca Hemer. Eles precisaram passar por uma cesárea de emergência. A Bianca estava de 24 ou 25 semanas, então a Sara nasceu muito prematura. E se você foi acompanhando as mensagens, sabe que foi uma luta até ontem que a Sarinha faleceu. E o sepultamento está sendo agora pela manhã. O pastor Robson, Juba e Santariano estão lá, então eles não estão aqui agora pela manhã porque o sepultamento está acontecendo agora. A gente queria estar se lembrando dessa família em oração, pedindo o conforto de Deus, consolo. O pastor Robson teve com Luiz e Bianca ainda ontem, mas tudo é muito difícil em todo esse processo. Graças a Deus a gente pode celebrar que a Bianca está bem. O procedimento foi feito em grande parte por causa do risco que envolvia a vida das duas, mas um momento difícil para a família, a gente pode estar orando e se lembrando deles em oração.
eu quero também, daí a gente ora já despedindo a escola dominical, os alunos, pedindo a direção e a bênção de Deus nesse tempo de estudo da palavra, tá bom? Quero convidar então a igreja, mais uma vez, a baixar a cabeça para que a gente possa estar orando pelos nossos queridos e pelos nossos alunos também. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que Você é Senhor. Senhor sobre todas as coisas. Sobre a grande história desse mundo, sobre a grande história da salvação que o Senhor vem escrevendo e sobre as pequenas histórias de cada um de nós. E o Senhor é Senhor sobre a história do Luiz e da Bianca. E a gente pede que, como o Senhor poderoso que o Senhor é, o Senhor possa vir com consolo e conforto ao coração deles, Senhor. Que eles possam encontrar paz em Ti nesse momento tão difícil, nesse momento tão duro. O Senhor sabe quão difíceis e sofridos foram os últimos dias para eles. E o nosso desejo, Deus, é que o Senhor possa cuidar deles agora nesse tempo que se segue. Por favor, cuida dessa família que é tão querida e tão especial para a gente, Pai. Senhor Jesus, eu quero também agradecer pelo tempo que os alunos podem ter junto com os professores agora de estudar a palavra. Que seja tempo de edificação, de crescimento. Por favor, cuida de cada um deles, Jesus. Que o Seu nome seja honrado dentro de cada sala aqui. Usa e capacita cada professor. A gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, alunos e professores estão despedidos. E Marcelo vai trazer a palavra para a gente. Marcelo, Deus abençoe você. Bom dia, queridos, graça e paz, seja com cada um de vocês nessa manhã. Que saudades de poder dizer isso, que saudades de poder ver vocês novamente. Somos muito gratos, eu e a Flávia. A Flávia, inclusive, hoje não está aqui, porque ela foi para Minas para buscar a mãe dela. Né? Como muitos sabem, a mãe dela mora conosco, mas por causa da nossa viagem nesse final de ano, foi necessário que ela fosse para Minas. E aí a Flávia, então, por isso não pôde estar aqui nesse domingo, mas próximo domingo ela já está aqui também. Mas estamos voltando de uma viagem para o Canadá, como muitos de vocês sabem, foi um tempo muito especial, foi um tempo onde nós pudemos ver a bondade de Deus e queremos desde já agradecer a todos aqueles que oraram por nós como família, a todos aqueles que nos mandaram mensagens, ao Conselho Missionário que nos apoiou em todo esse tempo, também as pessoas que ofertaram para que a gente pudesse estar lá. Somos muito gratos a Deus. Foi um tempo realmente corrido, porque fomos aprender e aprimorar um pouco mais o inglês. Ainda não estou assim tão desenvolto, mas já pudemos conversar mais e tudo isso. Foi um tempo muito especial. Mas também foi um tempo desafiador. E, inclusive, uma das coisas que Deus colocou no meu coração nesta manhã, relacionada até mesmo à mensagem, envolve muito daquilo que a gente pôde presenciar nesse tempo lá no Canadá. Para nós, quando nós viajamos para lá, nós achamos e fomos até alertados sobre algumas realidades que encontraríamos lá. Pessoas nos dizendo assim, olha, a primeira coisa que você pode se preparar é para o frio. Mas como um bom curitibano raiz, posso dizer que nesses 60 dias lá, não foi tão assim. Pude até ter uma nostalgia de lembrar Curitiba dos anos 80, aquela coisa assim, porque surpreendentemente, para esse período do ano, em 60 dias, se nós vimos neve em 4 dias, no Canadá foi muito, porque não nevou. Até a gente brincava, pela primeira vez nós vamos ter o nosso White Christmas, vamos ver o nosso Natal. Não tivemos o nosso White Christmas, porque não nevou. Mas, além dessas coisas que nos diziam, olha, prepara para o frio, prepara que o povo lá, ele então vai ser muito diferente. Fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos.
nós ficamos na casa de um senhor que ele tinha aproximadamente, tem ainda, né, porque está vivo, claro, tem aproximadamente uns 70 anos de idade, mas uma pessoa muito querida, praticamente nos cuidou, tratou de nós nesse tempo, colocou a sua casa à disposição e fomos muito abençoados. Mas uma das coisas que foi preocupante na minha percepção nesse tempo lá, porque você vai com aquela perspectiva de um país que tem uma herança cristã, fundamentos cristãos, a ideia de, né, os pioneiros que foram para lá, os puritanos que lá estiveram, a influência da Inglaterra sobre eles. Mas nós vimos uma igreja que está cada vez se tornando mais liberal, infelizmente. E hoje o Canadá, quando você pensa em proporção de número de cristãos fiéis, você tem hoje aproximadamente 6% da população canadense. E aí eu estava pensando, né, o quanto nós temos que estar atentos no nosso coração, para não se perder no caminho. O quanto nós temos que guardar o nosso coração, para nos mantermos fiéis ao que o Senhor requer de nós como igreja e como filhos que somos dele. E eu queria nesta manhã começar com uma pergunta para você, para que você pensasse principalmente em relação à eternidade. Não sei se isso é algo que sempre está no seu radar, se é algo que você pensa, né? Sei que muitas vezes nós não pensamos nisso diariamente, mas muitas vezes nós pensamos sobre a eternidade. Temos aquelas perguntas que às vezes quando você pega o carro e você viaja pela estrada, você vê, Jesus está voltando, prepara-te, ou aonde você passará a eternidade, perguntas como essa. Mas em pensando na sua vida e em relação à eternidade, eu queria que você por alguns segundos pensasse, o que ainda te falta? Te falta alguma coisa em relação à eternidade, a essa certeza e essa convicção de eternidade? Pensa por alguns segundos aí. A segunda pergunta é: você está satisfeito com a vida que você tem levado? Pensa também um pouco nisso. E eu queria que você abrisse comigo lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, uma passagem muito conhecida de todos nós já, e creio que vimos já muitas pregações sobre ela. Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 31. Marcos 10, do 17 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus ia saindo, um jovem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então o jovem declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele e o amou. Falta-lhe apenas uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, esse jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil
aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos então ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, para aprender com o Senhor. Diante desta palavra, ó Deus, lida, eu oro para que possamos nos assentar aos Teus pés agora e aprender de Ti, porque entendemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Sabemos, Pai, de que o Senhor tem, ó Deus, o maior interesse em ministrar aos nossos corações do que muitas vezes nós de buscarmos a Tua vontade. Mas eu oro para que nesta manhã possamos, através da revelação do Teu Espírito, aprender mais dentro desta passagem. Ó Deus, qual é o nosso papel, o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, para que, ó Deus, possamos, diante da pergunta, o que nos falta, possamos responder: não nos falta nada, porque o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Senhor, eu oro, pedindo que o Senhor use a minha vida de forma, ó Deus, graciosa e misericordiosa nessa manhã. Tem misericórdia de mim e usa-me conforme apraz o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, então, normalmente nós sempre ouvimos e falamos sobre ela relacionado à questão de riquezas e o coração nas riquezas, o coração no dinheiro, todas essas coisas que muitas vezes muitos de nós já ouvimos. Mas nesta manhã eu queria apresentar um outro aspecto dentro daquilo que também esta passagem quer ministrar às nossas vidas e que podem nos tornar cada vez mais não só atentos à nossa perspectiva de eternidade, mas à nossa vida cristã presente. Quando nós olhamos essa passagem, nós vamos ver que Jesus estava caminhando e de repente um jovem, ele se aproxima de Jesus. E nós podemos destacar na vida desse jovem, há muitas qualidades, muitos predicados excelentes, que praticamente é o sonho de quase todo jovem. Então, a primeira coisa, de que nós podemos ver, é de que ele tinha toda a saúde, o vigor, a força e os sonhos por ser jovem. E ele, então, tinha aspirações na sua vida, tinha desejos na sua vida. Mas, além de jovem, nós vamos ver de que ele era muito rico. E, como muito rico, ele era praticamente uma pessoa fora da curva no seu tempo. Porque normalmente as pessoas, elas no tempo em que essa situação está se passando, elas já teriam uma vida praticamente estabelecida para que então elas pudessem desfrutar de riqueza. Mas ele certamente era um jovem brilhante, inteligente, sagaz, porque na sua juventude, na sua mocidade, ele já era alguém que estava à frente de muitos outros da sua época. O que nós chamaríamos de uma pessoa muito bem sucedida. Lucas, inclusive, no seu evangelho, narrando essa mesma passagem, vai dizer de que esse jovem ele era proeminente e muito respeitado, porque ele tinha uma reputação muito grande diante da sociedade na qual ele vivia. Então, acredita-se, inclusive, de que ele gozava de um prestígio muito grande em relação ao lugar onde ele estava.
Ele também era um jovem muito virtuoso, possuía muitas virtudes. Ele vai dizer que há muitas das condutas nas quais Jesus vai dizer que são pré-requisitos, ele vai dizer, todas estas coisas eu faço. Era aquela pessoa que você olharia para a vida dela e falava assim, olha, esta pessoa, ele realmente é um jovem virtuoso. É o sonho de toda mãe, de todo pai, para casar com seu filho, com a sua filha, no caso. Né? É o sonho que toda mãe tem de dizer, filha, este é o homem que você tem que agarrar, porque olha, rico, jovem, bem-sucedido e ainda, além de tudo, piedoso, porque ele faz muitas coisas boas, ele pratica boas ações. Mas nós vamos ver de que ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Porque apesar de todas estas coisas, apesar de tudo isso que ele experimentava, de tudo isso que ele vivia, quando ele parava para pensar a sua vida espiritual, aquele vazio que ele tinha no seu coração, precisava ser preenchido de alguma forma. Ser rico não bastava, ser jovem não bastava, ser honesto também não bastava, ser religioso, frequentar a sinagoga todos os sábados, também não bastava. Ele sentia que estava faltando alguma coisa. Porque a nossa alma tem sede de Deus. O salmista vai declarar isso. A minha alma tem sede, porque a nossa alma, ela tem sede do Criador, daquele que nos criou. E esse jovem, então, ele está se sentindo incomodado. Porque mesmo diante de todo esse cenário, ele para e ele pensa, me falta alguma coisa. E ele não sabe o que é. E de repente ele sabe que Jesus está ali. E ele ouviu falar de Jesus e ele compreende, puxa, ele é um mestre. E ele é um bom mestre. Quem sabe ele tem a resposta. E por isso ele se aproxima de Jesus. E por isso chega-se diante de Jesus, prostrado e diz, bom mestre, o que me falta? Eu estou me perguntando há muito tempo o que me falta para ter a vida eterna, para ter essa certeza da salvação. Porque eu estou ansiando por algo, eu estou sedento por uma salvação, mas eu não sei o que me falta, porque olha, tudo aquilo que o mundo diz, tudo aquilo que até mesmo a religião me diz que eu preciso ter, eu tenho. Pratico as coisas boas, faço boas obras. Eu sou bem-sucedido, então, diante do padrão em que me é apresentado, eu tenho a bênção de Deus, porque então eu sou próspero, mas me falta alguma coisa. E ele vai dizer, o que eu farei para herdar a vida eterna? Este jovem, ele estava ansioso por algo mais, que ele não tinha encontrado em nenhuma destas coisas. Por isso a pergunta no começo, o que você acha, ou quando você olha para a sua vida, te falta algo? Ainda tem algo que você olha dentro de você e fala assim, mas ainda falta alguma coisa para dar aquela liga. Porque muitas vezes, nós achamos que praticar boas coisas, isso vai satisfazer e vai nos dar uma convicção de que encontraremos salvação. Outras vezes achamos que única e exclusivamente o fato de pertencermos a uma comunidade vai preencher o vazio que nós temos. Nos tornarmos religiosos vai preencher. Mas o que nós vemos é que ele ainda não possuía a vida eterna e ele tinha a convicção disso. Porque ele vai perguntar incisivamente para Jesus, o que me falta? Eu sei que falta algo para que eu tenha a vida eterna. Ele foi a Jesus com pressa, ele foi a Jesus de uma forma reverente. Uma das coisas que não acontecia naquela época eram pessoas importantes como ele correr atrás de um mestre, correr atrás de alguém e principalmente se prostrar diante dele. Mas a sua sede e a sua fome era tamanha por buscar o que faltava para ele, que ele então se apressa, que então ele corre.
ele praticamente naquele momento, ele não está preocupado com a sua posição, porque ele precisa encontrar uma resposta. E aí, diante dessa situação, uma das coisas lindas desse texto é que vai dizer que Jesus olhou para ele, e Jesus o amou profundamente. Porque Jesus via naquele coração alguém que estava buscando por algo que era superior, não só ao que aquele jovem já tinha, mas buscando algo que era superior até mesmo à alma daquele jovem. E aí Jesus então vai amá-lo e vai ver o seu conflito e ele vai trazer uma resposta. Porque as virtudes daquele jovem, elas eram praticamente aparentes, que era o que atestava para as pessoas que estavam ao redor, dizendo: este realmente é um homem de Deus, porque ele pratica boas coisas e ele é bem-sucedido. Não tem como não ser um homem bem-sucedido. Até por isso os discípulos vão dizer: se este jovem, se este homem que é rico, que é abençoado por Deus, que é próspero, que pratica todas as coisas, ele não consegue entrar no reino de Deus, é impossível para qualquer outro. Porque diante da situação apresentada, aqueles homens vão olhar para a vida deles e vão falar: nós não somos prósperos como ele. Nós temos os nossos defeitos. Se esse não entra, misericórdia de mim. Eu não vou passar no teste. E é isso que então nós vamos ver, né, Pedro e os discípulos dizendo: nossa, que difícil então é. Mas este jovem também, ele estava enganado a respeito da salvação. Porque ele achava que aquilo que ele fazia era o que traria e proporcionaria para ele a salvação. E muitos de nós ainda carrega dentro do nosso coração a ideia de que naquele grande dia, no dia em que nos encontraremos com Ele, Deus ele vai ter uma balança, aonde Ele vai colocar as nossas más atitudes e as nossas boas ações. E aquilo que pesar mais é aquele negócio assim: puxa, passou na média. E nós achamos que então muitas vezes vai ser assim. E por isso praticamos coisas, porque achamos que temos que colocar na nossa balança, no prato da balança, das coisas boas, uma maior quantidade do que coisas ruins. Mas a salvação, ela não consiste naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus fez através de Jesus por nossas vidas. É isso que nós vamos perceber. E aquele jovem também, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele não tinha a consciência do quão pecador ele era. Muitas vezes nós também não temos consciência de quão pecador nós somos. O quanto necessitamos da graça de Deus todos os dias. O quanto necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Aquele jovem, ele achava que o que ele fazia, suas virtudes externas, agradariam a Deus. Jesus ele vai então apresentar para aquele jovem o que realmente era necessário. Quando Jesus apresenta: vende tudo que tens, dá aos pobres e então me segue, o que Jesus está colocando ali é literalmente o que é o chamado de cada um de nós. Quais são os 2 principais mandamentos da lei? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Aquele jovem, ele não conseguia amar a Deus mais do que ele amava aquilo que era mais precioso para ele. Muitas vezes, na nossa vida, nós amamos algo que é precioso para nós, e esse precioso se torna maior do que Deus nas nossas vidas. E Jesus está chamando aquele jovem justamente para que ele possa verdadeiramente cumprir a lei, porque a lei se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas.
E a segunda coisa que Jesus vai mostrar para aquele jovem é: ama também o próximo, como você se ama, como a ti mesmo. Por isso ele vai dizer: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. Porque até hoje a riqueza que você tem, até hoje essa preciosidade que você tem, é para o seu próprio deleite. É isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem. Quando Jesus está trazendo essa mensagem, ele está literalmente apresentando para aquele jovem o que é conversão. Conversão é você amar o Senhor teu Deus, mais do que qualquer outra coisa na sua vida, e manifestar esse amor amando ao próximo, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Isso então que é algo que só Deus consegue diagnosticar na nossa vida. Se nós estamos amando a Ele, se nós estamos amando o nosso próximo, ou se o que nós fazemos simplesmente são ações para tentar justificar a nossa própria vida. Nós muitas vezes, assim como aquele jovem, nós nos sentimos enganados por aquilo que nós consideramos valoroso na nossa vida, por aquilo que é a verdadeira riqueza. Jesus, ele vai trazer nessa expressão pelo menos 5 imperativos para aquele jovem. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Porque a primeira coisa que Jesus está requerendo daquele jovem é que ele renuncie àquilo que ele tinha de mais valoroso na vida dele, o que ocupava o lugar do coração de Deus. De repente você pode pensar assim: não, mas eu não sou rico como esse jovem. Mas nós não estamos falando simplesmente de riqueza financeira. Quando nós falamos de riqueza aqui também, é aquilo que nós temos de mais valoroso na nossa vida. Muitas vezes são coisas que podem parecer até mesmo simples, muitas vezes coisas que nós não conseguimos ou ninguém definiria como algo de valor, mas que para nós tem muito valor. Às vezes são relacionamentos que nós temos, em que esses relacionamentos eles ocupam um lugar na nossa vida, que eles se tornam o nosso maior tesouro. Outras vezes, são pecados que nos são ainda, que nós guardamos como algo valoroso, assim, não que nós olhemos para o pecado e falamos assim: não, é isso que eu quero. Não, mas nós não conseguimos entregar para que Deus realmente transforme as nossas vidas. É aquilo que nós chamamos de pecado de estimação, aquele quartinho escuro no nosso coração em que nós não deixamos que ninguém penetre, nem o próprio Deus. Tire isso de nós. Muitas vezes pode ser realmente questões financeiras, pode ser a nossa carreira, pode ser aquilo que nós julgamos: primeiro eu quero conquistar isso. E nós então aplicamos o nosso coração a viver esta riqueza, a viver em função desta riqueza, mais do que a maior preciosidade que poderíamos ter, o nosso relacionamento com Ele. A lei, quando nós olhamos a lei ela nos traz, ou ela é como um espelho, onde nós podemos olhar e confrontar quem nós somos e o nosso pecado. Mas ela vai nos levar a Cristo, para que diante dele, então, nós possamos confrontar realmente aquilo que é mais profundo na nossa vida. Eu e você somos chamados a viver essa vida de amar a Deus sobre toda e qualquer coisa, e amar ao nosso próximo, a cumprir verdadeiramente a lei. Isso vai se dar, sim, com ações externas, mas motivadas pelo nosso amor e pelo nosso relacionamento com Ele. Nós vamos ver de que posso estar enganado, mas do que eu me lembro, esse praticamente é um dos únicos encontros, se não o único encontro, em que uma pessoa, ela sai pior do que quando chegou.
quando ela se encontra com Jesus. Todos os outros encontros com Jesus, nós vamos ver finais aonde aquela pessoa sai melhor de quando chegou. Mas aqui, por causa de um coração obstinado, aqui, por causa de um coração que não quer abrir mão daquilo que é mais precioso para ele, nós vamos ver um jovem saindo frustrado de um encontro com Jesus. Que paradoxo! Porque ele realmente é aquele que tem as palavras de vida eterna. Ele é aquele que verdadeiramente transforma corações. Mas aquele jovem, ele não estava disposto a verdadeiramente amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Porque o seu coração estava aplicado em preservar aquilo que era precioso para ele. E muitas vezes na nossa vida, nós também saímos frustrados de alguns encontros com Jesus, porque não são as palavras que nós gostaríamos de ouvir, porque muitas vezes são pregações ou são leituras das Escrituras, em que nós falamos, duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Porque vai mexer com aquilo que é mais precioso para nós. As coisas que guardamos no nosso coração. E diante dos duros discursos, diante das coisas que nos são apresentadas, a resposta que Jesus espera é uma submissão à vontade dele. A resposta que Jesus espera é que o nosso coração se volte para ele. A resposta que ele espera é que ele seja realmente o nosso bem maior, a nossa maior preciosidade. O que podemos aprender aqui? Primeiro, que aqueles que confiam nas suas próprias forças e nas suas próprias preciosidades, não podem confiar em Deus. Não conseguem descansar em Deus. Sempre querem ter o controle de todas as coisas. Sempre querem ajudar a Deus, dizendo, Deus, eu sei, aqui eu sei como fazer. E nós então não buscamos o conselho de Deus. Nós então não buscamos a vontade de Deus. Porque nós muitas vezes confiamos no nosso próprio braço. Ou muitas vezes confiamos naquilo que é mais precioso para nós. E não deixemos que Ele faça parte da nossa vida. Segundo, nós precisamos entender que salvação é uma obra milagrosa de Deus. Ela não é baseada nas nossas ações, a não ser em uma ação: confessar os nossos pecados, buscar a vontade dEle, nos arrependermos, termos uma vida de conversão e uma vida de devoção a Ele. Se nós não tivermos uma vida de devoção, se nós não deixarmos que Ele seja o centro, como poderemos dizer que encontramos salvação? Porque salvação é quando você está preso e alguém vem e te liberta. E essa pessoa, então, é aquela que agora, ela vai proporcionar que você possa viver uma nova vida. E isso só Ele pode fazer. Nós não podemos fazer pelos nossos próprios esforços. Nós vamos perceber também de que os discípulos, eles vão chegar para Jesus e dizer assim, olha, Jesus, foi difícil, é difícil, nós não temos muitas coisas, mas Senhor, deixamos tudo para trás. Jesus não vai dizer para eles assim, olha, isso é uma verdade, vocês realmente deixaram tudo. Porque você vai ver depois, em alguns outros eventos, de que os discípulos não abriram mão de muitas coisas ainda. Mas naquela situação, no coração deles, eles achavam assim, Senhor, largamos tudo, deixamos tudo para trás. E Jesus então vai dizer, olha, posso afirmar para vocês, que não há ninguém que tendo deixado tudo mesmo para trás, por amor de mim e por amor do Evangelho,
não receba no tempo presente. E aí ele vai dizer então o que nós falamos, né, de 100 vezes mais. 100 vezes mais não é uma barganha que Jesus faz conosco. De que, olha, abandona que eu te dou. Vamos fazer uma troca, você me dá aqui e eu te dou aqui. Não, não é isso. Mas Jesus está dizendo, olha, se você realmente abre mão de tudo por amor a mim e por amor a este evangelho, você vai viver no tempo presente. A recompensa por essa escolha de abrir mão de tudo. E ele vai dizer então, olha, você vai receber muito mais irmãos. Você vai receber muito mais casas. Você vai receber muito mais famílias. Você vai receber muitas outras coisas. Mas ele vai acrescentar, mas tudo isso com perseguições. Porque todas estas coisas, quando nós pensamos em reino de Deus, e nós nos mantemos fiéis ao reino de Deus, nós seremos perseguidos. Quando então, eu falei para vocês no início, pensando um pouco no Canadá, um país então que tem um histórico e um berço protestante, um berço cristão, justamente as concessões elas começam a ser abertas e concedidas, porque nós não queremos sofrer, porque nós não queremos ser perseguidos, porque nós pensamos assim, imagina, vamos viver bem com todo mundo e está tudo certo. E nós começamos a abrir concessões. E daqui a pouco essas concessões, elas começam a relativizar algumas coisas. Nós começamos a relativizar a palavra. Nós começamos a dizer, não era bem isso que Deus quis dizer. E aí então nós vamos viver uma vida boa, até o fim dos nossos dias aos nossos olhos. Mas sempre faltando algo que nós vamos buscar. O que falta? E o que falta é essa devoção e essa fidelidade a Deus. Então, quando nós falamos sobre uma vida de abrir mão de tudo, é uma vida de abnegação. Em segundo, é uma motivação. A motivação não é necessariamente deixar tudo e simplesmente pensando no que nós receberemos, mas é por amor a Cristo. É por amor a este evangelho que diz de que no mundo nós passaríamos por aflições. E o quanto é difícil confiarmos em Deus nas nossas aflições. Sei que vocês já passaram muitas situações difíceis. Temos nesses dias agora Luiz e Bianca passando por uma situação muito difícil. O quanto é difícil enxergarmos Deus. O quanto é difícil confiarmos de que Deus está no controle. Porque as perguntas vêm. Senhor, mas o Senhor sempre quis o meu bem. E o Senhor sabe que um dos bens que eu mais queria era ter um filho. Não aconteceu. Não por agora. E as perguntas vêm, será que eu sou tão amado por Deus? Porque aquela pessoa ganha e eu não ganho. Aquela pessoa tem uma vida boa e eu não tenho. Porque nós começamos então a fazer comparações. E muitas vezes a nossa motivação, ela começa a se perder se nós não estivermos atentos. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que Ele nos ajuda. Porque a sua palavra, ela sempre vai expor nas nossas vidas, como um espelho que nós temos, aquilo que nós precisamos ainda abrir mão, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Para que olhemos para a sua vida e possamos ver de que, olha, quantas coisas Ele abriu mão e perdeu. Quantas coisas Ele sofreu, mas Ele perseverou até o fim. E nós podemos encontrar então nele esperança. O objetivo da abnegação, da renúncia, não é receber recompensa. O objetivo é a abnegação, para que a gente possa permitir
na nossa vida, se eu posso usar esta palavra, de que Deus seja o centro a todo momento. Eu ainda vivo muitos conflitos, meus irmãos. Conflitos de alma, lutas contra o pecado, que muitas vezes preciso, Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu tenho que me colocar diante dele e dizer assim, Senhor, me fortalece. Mas sempre sabendo de que o que eu estou fazendo não é simplesmente para que eu seja uma pessoa melhor diante de qualquer outra pessoa, mas é que eu não perca de vista para o que eu fui chamado e criado, que é estar diante dele, viver uma vida de intimidade. E nós vamos ver de que o que é fantástico nessa abnegação é que ele vai falar de duas recompensas, ainda que nós não devamos buscar as recompensas. Mas ele vai dizer a recompensa imediata. Porque ele vai dizer, todos aqueles que realmente largarem tudo por amor de mim e do Evangelho, receberão ainda nesta vida. E esse receber nessa vida, como eu disse para vocês, nós encontramos pessoas, né, esse senhor que nos hospedou, ele nem me conhece. Até eu chegar lá, ele nem sabe quem eu sou. Mas quando eu cheguei, ele recebeu a mim e a Flávia de uma forma tão maravilhosa, porque nós somos da mesma família. Nós somos da família do reino. A Flávia, por exemplo, e isso eu posso afirmar que era uma verdade, e ainda este homem, ele parecia muito, tanto no seu jeito, quanto até mesmo na aparência, com o pai da Flávia. E a Flávia, né, até pela nossa jornada missionária, praticamente por mais de 20 anos, ela conviveu muito pouco com o pai dela. A última imagem que ela tinha do pai dela até então, era o pai dela ainda não convertido, o pai dela bravo, o pai dela, né, que bebia. Até que então, né, depois de um tempo, ele se converteu, largou a bebida e tudo isso. Deixou de ser brabo em algumas medidas. Mas o que a Flávia não pôde desfrutar, Deus proporcionou nesses 2 meses. Porque aquele homem lembrava em tudo o pai da Flávia. Mas um homem convertido, um homem com o coração no Senhor. E eu lembro que ela falava assim, se eu vivesse mais tempo com o meu pai convertido, eu acredito que seria mais ou menos assim. Uma família que o Senhor nos dá. Nós íamos, né, e conhecíamos algumas pessoas das igrejas, muito bem acolhidos, porque, poxa, vocês são cristãos, vocês são missionários. Famílias, 100 vezes mais, porque Ele nos concede isso. Uma casa que nos recebeu lá no Canadá por 60 dias, que nós não teríamos condições de alugar uma casa lá, ou teríamos, se o Senhor assim quisesse, mas humanamente falando não teríamos, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. E de repente, uma casa, um lar que nos acolhe. Por quê? Porque receberíamos 100 vezes mais famílias, casas, irmãos, irmãs. E vimos isso na prática naquele lugar. Porque a família é muito maior. A família do reino é muito maior do que imaginamos. Por isso, inclusive, até eu queria abrir um parênteses aqui. Ore pela igreja, que nós chamamos de igreja invisível, a igreja com I maiúsculo ao redor do mundo, para que ela sempre se mantenha fiel ao Senhor, porque eles são nossa família. Então ele vai nos dizer sobre essa recompensa imediata, uma recompensa em que nós literalmente sofreríamos, sim, passaríamos perseguições, mas uma recompensa em que nós veríamos ainda nessa vida o resultado de uma vida de abnegação. Pessoas que estão lutando a mesma luta, pessoas que estão passando a mesma coisa, mas que podem ser
um suporte para nós. Mas também a recompensa para a eternidade. Porque ele vai dizer que esses então herdarão o reino dos céus. Esses que abrem mão de tudo, por ele, pelo evangelho, por amor dele, receberão também essa recompensa futura. E o que é fantástico é que ele vai dizer, e podem ter certeza, de que muitos daqueles que hoje são considerados últimos, naquele grandioso dia serão chamados como primeiros. Não é o primeiro da lista, mas serão honrados pelo Pai. Eu não sou muito de fazer negócio, né? Não sou um bom negociador, sendo bem sincero. E eu sei que temos muitos homens e mulheres de negócios aqui. Mas normalmente, quando você faz um negócio, você sempre vai pensar nos prós e nos contras. Se vale ou não vale a pena o que eu ganho e o que eu não ganho. Nesse negócio, se podemos chamar assim, entenda o que eu quero dizer, nessa vida, você praticamente, aos olhos humanos, só vai perder. E parece, num primeiro momento, que não é um bom negócio. Pensa para aquele jovem, o que me falta para a vida eterna? Vai, vende tudo o que você tem. Abre mão de tudo e dá aos pobres. Vem e me segue, então você terá um tesouro no céu. Para um negociador, isso não parece ser um bom negócio. Mas no reino, esse é o melhor negócio que nós podemos fazer. Porque há uma recompensa. Agora, mas há a maior das recompensas. Uma eternidade com Ele. O que falta agora? Você ainda abrir mão. O que você poderia dizer com os discípulos, Senhor, nós deixamos tudo? Ou ainda falta alguma coisa para deixar? Eu confesso para vocês hoje, eu ainda tenho coisas a deixar. Não consegui deixar tudo. Que estou diante dele dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a deixar aquilo que eu ainda não deixei, por amor do teu nome e por amor desse evangelho. Mas lembre-se, a recompensa, por mais que a gente não busque, ou não deva buscar pela recompensa, mas receberemos isso, ela é muito melhor do que aquilo que nós deixaríamos para trás. Por isso, que possamos deixar para trás tudo aquilo que ainda nos impede de viver uma vida de amor intenso, de todo o coração e com todas as nossas forças, para que a gente possa, então, viver essa vida com Ele por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor, hoje é um dia até difícil para nós, quando pensamos no corpo. Deus, um dia em que uma família sofre. E muitas vezes pode ser que até outras famílias que estão aqui hoje, ou outras famílias da nossa igreja, ou da igreja ao redor do mundo, isso nós podemos ter certeza, estão sofrendo num dia como hoje. Senhor, e muitas vezes as perguntas vêm, se ainda vale a pena perseverar, se ainda vale a pena, ó Deus, viver essa vida de renúncia, de abrir mão, de coisas que são muito valorosas para nós. Senhor, eu oro nesta manhã, eu oro pela minha vida e pela vida de cada um aqui, para que Deus, diante dessas perguntas e até mesmo diante desse negócio que nos é proposto, de abrir mão de tudo para que possamos literalmente ganhar a eternidade, ganhar uma vida de relacionamento contigo, que nós possamos, ó Deus, ter a direção do Teu Espírito, a confirmação do Teu Espírito daquilo que nós precisamos abandonar, e o convencimento, porque é o Teu Espírito que nos convence, do pecado, da justiça
e dessa eternidade, do juízo. Senhor, e eu oro para que, ó Deus, não seja simplesmente uma palavra vazia, aonde possamos julgá-la se é boa, se não é, se é dura ou não é. Senhor, mas que possamos analisar, até mesmo, ó Deus, como podemos responder sobre a eternidade. Se ainda nos falta algo, para que tenhamos a convicção e a certeza de que por toda a eternidade estaremos contigo. Mas já que podemos viver essa eternidade aqui, porque podemos experimentar esse relacionamento com o Senhor e essa vida de devoção a Ti aqui. Por isso, Senhor, nos ajuda. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que, diante da Tua palavra, possamos compreender, Senhor, e que esse encontro diário contigo não seja um encontro onde nós venhamos a ser frustrados e abandonemos, ó Deus, a esse relacionamento contigo, porque simplesmente não era o que queríamos ouvir. Aquele jovem saiu frustrado, porque ele achava que tinha tudo praticamente. Precisava, de repente, uma outra coisinha externa para que ele pudesse se tornar perfeito. Mas, na realidade, o que ele precisava era abrir mão de tudo, porque isso o tornaria perfeito. Senhor, nos ajuda a identificar, Deus, pecados na nossa vida que nós ainda preservamos, a identificar ídolos na nossa vida. Ó Deus, seja a nossa reputação, seja os nossos negócios, seja a nossa família, que ainda tomam o teu lugar. Deus, para que sejamos fiéis e fiéis até o fim. Que não venhamos a abrir mão de nada que é relacionado ao teu reino, para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. E para que a gente possa ter a certeza de que nada nos falta para viver a eternidade contigo. Porque já vivemos um relacionamento com o Senhor aqui, porque já amamos o Senhor aqui e expressamos esse amor nos nossos relacionamentos. Nos ajuda, Pai. É a minha oração e eu oro assim pelos meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Como eu disse, bom estar de volta e que você tenha um domingo abençoado. Se você vem hoje à noite, nos vemos à noite, se não até domingo que vem. Deus abençoe a todos.